pessoal, tudo positivo por aí? Eu sou a Fernanda. E eu sou a Viviane. Sejam bem-vindos ao Que Prático especial do Hellocation, nosso especial de Halloween. Estou faminta! Essa mulher não me alimenta há dias! Tô começando a ficar com raiva! A espuma que está saindo da nossa abóbora raivosa é resultado da decomposição do peróxido de hidrogênio presente na água oxigenada, com a utilização de um catalisador, que é uma substância que aumenta a velocidade da reação. Esse experimento é popularmente conhecido como pasta de dente de elefante, e antes de ensinarmos a vocês como fazê-lo aí na sua casa, é necessário entender alguns conceitos que estão envolvidos. As reações químicas são um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias, chamadas de reagentes, reagem entre si e dão origem a diferentes produtos. O estudo e o conhecimento da velocidade das reações é importante para que, quando possível, possamos interferir nelas. Nas indústrias, por exemplo, é interessante acelerar reações que ocorrem muito lentamente, para que assim o produto seja entregue no tempo determinado e para otimizar o lucro. Já em outras situações, é necessário retardar reações que trazem dano ao meio ambiente ou ao ser humano. O campo da química, que estuda os fatores que influenciam na velocidade das reações e os mecanismos nos quais elas acontecem, é a cinética química. O mais interessante é que isso não está restrito apenas às reações dos reatores das indústrias, mas também em reações do nosso dia a dia, como por exemplo quando colocamos alimentos na geladeira para diminuir sua velocidade de decomposição ou quando colocamos um bolo para assar. A teoria das colisões diz que para uma reação ocorrer, as moléculas reagentes devem ser postas em contato por meio de uma colisão. A colisão das partículas deve ser bem orientada, de forma a permitir uma perfeita interação entre as mesmas. Além disso, essas partículas postas em choque devem conter uma quantidade mínima de energia cinética para romper as ligações químicas já existentes e formar novas ligações que resultarão em novas substâncias. Essa quantidade mínima de energia é chamada de energia de ativação, e quando isso acontece, denomina-se que os choques que ocorreram são efetivos. Após um choque efetivo, forma-se o complexo ativado, que é um estado intermediário ou estado de transição entre os reagentes e produtos. Nessa estrutura, as ligações dos reagentes estão enfraquecidas, enquanto as ligações dos produtos estão sendo formadas. O gráfico mostra a energia de reagentes e produtos no eixo Y em função do decurso da reação no eixo X. O máximo de energia do gráfico corresponde ao complexo ativado. A energia de ativação corresponde à diferença de energia entre o complexo ativado e os reagentes, sendo a barreira que estes devem superar para alcançar se converterem em produtos. Dessa forma, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação, pois essa barreira muito grande de energia dificulta a formação do complexo ativado. Por outro lado, se a energia de ativação é baixa, maior será o número de choques efetivos e mais rápida será a reação. Para acelerar a velocidade da reação, existem os catalisadores. Eles atuam diminuindo a energia de ativação sem reagir diretamente com os reagentes. E uma característica importante dos catalisadores é que eles são regenerados ao final da reação, embora perdas parciais possam acontecer durante o processo. Tá, mas como eles funcionam? No gráfico apresentado, mostra duas reações químicas, uma não catalisada, em vermelho, e uma catalisada, em verde. A linha vermelha possui um caminho maior até chegar aos produtos, sendo mais lenta. Já a linha verde possui um caminho menor, sendo mais rápida. Ou seja, os catalisadores são capazes de criar um caminho alternativo para a reação, com uma barreira de energia de ativação menor, possibilitando que os reagentes se transformem em produtos mais rapidamente. Um exemplo de reação que pode ser catalisada é a decomposição do peróxido de hidrogênio. No laboratório, geralmente utilizamos o iodeto de potássio como catalisador para acelerar a decomposição, segundo esta reação apresentada. Aqui na reação, podemos observar na primeira linha, no lado dos reagentes, o peróxido de hidrogênio, H2O2, e o iodeto, I-, que é proveniente do iodeto de potássio.
Esse é o nosso catalisador da reação. Ele liga-se ao oxigênio liberado após o rompimento da ligação entre os dois oxigênios do peróxido, resultando no íon IO-, que é o íon hipoiodito, e em H2O, que é a água. O excesso de peróxido faz com que a decomposição prossiga e que mais um oxigênio liberado se ligue ao íon hipoiodito, liberando água, O2, e o iodeto, que se regenera na reação. Ou seja, apesar de acontecer algumas perdas parciais ao longo da reação, o catalisador, que é o I-, não é totalmente consumido, permitindo que a reação continue acontecendo. Sabe o que o fermento biológico, a batata e o fígado de boi têm em comum? Os três possuem a enzima catalase, uma proteína com função catalisadora responsável por desempenhar o mesmo papel que o iodeto de potássio na decomposição do peróxido de hidrogênio. A catalase é encontrada na organela peroxissomo, presente nas células de vegetais e animais. Por isso, quando usamos a água oxigenada para limpar algum ferimento, rapidamente observamos a formação de espuma e bolhas. Isso nada mais é do que a ação da catalase, que resulta na liberação de gás oxigênio. Aqui então apresentamos a vocês o experimento que geralmente é utilizado em laboratório. Entretanto, com ingredientes que você tem aí na sua casa, você também pode realizar esse experimento super legal. Então vem com a gente! Para fazer a sua espuma, você irá precisar de água oxigenada 10 volumes, que você encontra facilmente nas farmácias, corante alimentício, aqui utilizamos um na cor vermelha, detergente de cozinha e a nossa estrela do dia, que é o fígado de boi. Aqui já cortamos em alguns pedacinhos para facilitar. Primeiro então você irá adicionar a água oxigenada aí no seu recipiente. Aqui colocamos 500 ml para esse tamanho de abóbora. Adicione algumas gotinhas do seu corante para deixar a sua espuma numa cor mais divertida. Em seguida, coloque um pouco de detergente para intensificar a produção da sua espuma. E por fim, o seu bife de fígado contendo catalisador. E observe então a formação de bastante espuma. Se divirta e curta bastante esse efeito bem monstruoso. Bem, para o nosso experimento não tem bem uma proporção exata do quanto você deve adicionar de cada ingrediente. Isso porque depende do tamanho do recipiente em que você irá misturar as coisas. Só tenha em mente que você deve colocar água oxigenada suficiente para cobrir o pedaço de fígado que você adicionar. Fora isso, as demais coisas vão de acordo com o gosto do freguês. Se você quiser uma cor cada vez mais forte de espuma, você adiciona mais corante. E se você quiser cada vez mais espuma, você adiciona mais detergente. Apesar de não ter nenhum reagente realmente tóxico ou proibido de entrar em contato com a nossa pele, recomendamos que usem luvas para fazer o experimento. Em relação à limpeza de toda essa espuma, pode ser utilizada água ou álcool. E esse foi o especial Halocation. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. E lembre-se, caso tenha uma abóbora encantada aí na sua casa, não esqueça de alimentá-la corretamente. O quê? Esse tempo todo com fome e vocês me alimentam com fígado? Eu sou vegana. Essas humanas imprestáveis nem respeitam a escolha de abóboras. Ah!